Boa tarde, a paz de Cristo. Iniciando mais uma transmissão, nós estamos ao vivo nessa tarde de domingo. Paz, Senhor Jesus. Farei a leitura de um texto da Palavra de Deus, um texto conhecido, acho que pela grande maioria dos irmãos aqui, mas é um texto que sempre traz para nós, um ensinamento. Acho que ele é bem propício para o momento, para o dia. Diz assim a Palavra de Deus em Lucas 15, versículo 17. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado, e começaram a alegrar-se. Meus irmãos, o filho pródigo foi embora, e foi viver uma vida dissoluta, e quando as coisas começaram a dar muito errado, não é que elas começaram a dar errado, porque até enquanto estava dando errado, ele ainda vivia aquela vida de pecado, aquela vida de distanciamento da casa do pai, longe da presença, do seu pai. E quando deu muito errado, ninguém lhe dava nada, ele foi comer da bolota dos porcos ali, um trabalho totalmente indigno. Ele lembrou-se da casa do seu pai. A palavra fala que tornando em si. E quantas vezes nós trilhamos caminhos na nossa vida, e aqui como homem, eu posso estar aqui falando de mim, estou falando também dos irmãos, mas o homem de uma maneira geral, conhecemos pessoas assim, que fazem escolhas e fazemos escolhas por conta dessa inconsciência daquilo que estamos vivendo, do real cenário que estamos vivendo. Talvez a novidade de sair da casa do pai, de ter uma vida, entre aspas, de liberdade, porque a princípio parecia ser isso, apenas de liberdade. Depois ele se viu numa situação onde tudo que ele não tinha era liberdade. O que lhe faltava era liberdade. E, na verdade, lhe faltava tudo, porque ninguém lhe dava absolutamente nada. E o homem, quando ele se distancia do centro da vontade do pai, da casa do pai, da presença do pai, o homem ele vive uma situação dessa, uma situação de total negação, de total miséria. Mas existe um momento, que é um momento chave. O texto diz no versículo 17 que tornando em si, em outras traduções, caindo em si. Caindo em si, ou seja, ele não estava em si, ele não estava consciente, ele não estava tendo a real percepção daquilo que ele fazia, das escolhas que ele tinha tomado, das atitudes, do cenário que se desenhou ao redor dele. Naquele momento parece que os olhos dele realmente se abriram e ele passou a enxergar. E ele lembrou da casa do pai. Ele diz: quantos jornaleiros de meu pai? O jornaleiro era um trabalhador de um dia, de uma jornada. Quantos jornaleiros do meu pai? Quantos trabalhadores de uma jornada, de um dia, trabalhadores temporários, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? O homem, quando ele tem uma experiência com o pai, uma vez que ele já teve, depois ele vai para o mundo e ele vive um distanciamento da presença de Deus, ou daquilo que é o centro da vontade de Deus para a vida dele, que é o projeto de Deus para o homem. No mundo ele se recorda. Em algum momento o Espírito Santo ele nos traz a consciência dos momentos, das situações que vivemos na presença do Pai. E ele se recorda, ele cai em si, e ele sabe que até uma pessoa que visita a igreja, que vai um dia na casa de Deus, ela recebe uma bênção de abundância de pão. Um jornaleiro, a jornada de um dia, um visitante, a pessoa vai lá, assiste um culto, está um dia na presença de Deus, sai renovada. A sua alma é dessedentada, a sede da sua alma, a fome da sua alma é saciada. Até um jornaleiro tem esse privilégio. Mas ele, mesmo sendo filho, naquele momento não vivia isso. E muitos de nós aqui
e eu me incluo, porque inúmeras vezes somos filhos pródigos, né? Gastamos os recursos que Deus nos deu, perdemos a nossa fé, dissipamos a nossa comunhão, esbanjamos e depois vazios, em algum momento caímos em si. E voltar para a presença desse Pai é um chamado diário que Deus faz, é a vontade dele, mas é uma decisão também nossa, mas é uma decisão também do homem. Muitos não têm escolhido, têm caído em si, têm lembrado da casa do Pai, dos benefícios, da bênção, da proteção, do cuidado, da provisão, mas não têm tomado atitude. E Deus, ele quer de nós uma atitude. No versículo 18, o filho pródigo, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele queria ser como um dos jornaleiros. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E ele fez o que ele falou que faria. Ele se levantou e foi ter com o pai dele. E o pai viu ele de longe, moveu-se de íntima compaixão, porque Deus, ele é assim conosco. Sempre longânimo, sempre cheio das suas misericórdias e compaixões. E o pai lançou-se ao pescoço e o beijou. E pescoço é uma parte que fala de comunhão, né? Porque é aquilo que liga a cabeça ao corpo, é aquilo que liga, que dá uma unidade. Então, o beijou, restabeleceu a comunhão, restabeleceu a conexão, os laços ali entre pai e filho. E ele foi e fez aquilo que ele falou que ia fazer. E o filho disse, versículo 21, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai falou o quê para ele? Olha, mas você errou demais. Você pegou a metade da sua herança, gastou, fez tanta bobeira, foi viver uma vida dissoluta. Olha o tempo que tu ficou fora de casa. Você me magoou demais. Foi o que o pai fez? Foi o que o pai falou? Não. Versículo 22. Quando ele ouve a confissão do seu filho, ele diz para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Vou falar 3 coisas aqui: roupa, anel e alparca. São 3 coisas que não servem de outra pessoa. São coisas que têm tamanho, medida, número. O pai já tinha roupa preparada, anel separado e alparcas guardadas. E ele diz: trazei o bezerro cevado e matai-o. Já tinha um bezerro cevado preparado. Comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O pai sempre quer que estejamos por perto. Ele almeja isso. Ele deseja isso. E hoje eu estou falando para um grupo de pessoas aqui, de irmãos que estão ouvindo essa mensagem nos seus lares. Nós temos uma identidade como filhos. Nem todo mundo é filho de Deus. A palavra fala no Evangelho de João que a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascidos da carne, mas pelo Espírito. Então aquele que crê, aceita o sacrifício de Jesus, esse é filho. Ainda que distante, é filho. Ainda que no mundo, é filho. Ainda que tenha pecado, é filho. Ainda que tenha perdido a comunhão, é filho. Você é filho. Você é uma filha. Aquela pessoa que você ama, que você conhece, alguém da sua família, da sua igreja, algum parente, algum amigo, que você sabe que se distanciou do projeto de Deus, do centro da vontade de Deus, também é filho, né? Mas que conheceu o Senhor, também é filho. A vontade do Pai é que venhamos a voltar para a casa dele. Que venhamos a voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Quando o homem cai em si, e o Espírito Santo está fazendo essa obra, ele faz em nós e ele faz nos corações do homem a obra de convencimento, porque você não consegue convencer ninguém. Eu não consigo convencer ninguém. Quem pode convencer o homem da condição, da situação, da realidade que ele está vivendo é o Espírito. Essa obra é dele, é exclusiva. Ele tem um monopólio sobre
esse assunto, esse tema. Ele monopoliza isso. Ele pode fazer o homem cair em si. Ele pode fazer o homem enxergar novamente, ter novamente os valores que um dia se perderam e desejar, sobretudo, estar na casa do Pai, no centro da vontade de Deus para a vida dele. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Seja como o Pai. Sejamos, disponíveis, prontos para receber de volta, para perdoar. Agora, se você, Deus, nós já não somos o lado do Pai, somos o filho pródigo, saiba que você tem um Pai, que é Deus, que também está pronto para te receber de volta e para te perdoar. Deus te abençoe. A paz, Senhor Jesus.